Salve anti-olavistas, Clayson! Muitas pessoas ainda não refletiram sobre esse último vídeo do Olavo de Carvalho, em que ele afirma claramente que os apoiadores do Bolsonaro não têm que ter uma militância religiosa, uma militância cristã, uma militância conservadora, uma militância da direita. Eles têm que ter uma militância bolsonarista. E as pessoas parecem que não entenderam isso. A reflexão do vídeo de hoje é exatamente sobre esse assunto. Porém, antes eu peço para que você dê o joinha aqui no vídeo, por favor. Não se esqueça do joinha. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho. É importante você dar uma dedada no nosso badalo aqui, tá certo? Olha, a primeira coisa que eu quero dizer para você é exatamente o que é hoje o Olavo de Carvalho dentro do bolsonarismo. A gente sabe que tem já um bom tempo culto, né? Um culto que até coloquei aqui, vou colocar o card aqui desse vídeo que nós temos aqui, aceita Olavo de Carvalho, que tem uma ligação religiosa, mas que também tem essa coisa, o Olavo tem razão, o Olavo é o responsável pelo recrudescimento da direita, do conservadorismo no Brasil. Tudo isso é mentira, tá? O Olavo, ele apenas arregimenta uma parte muito específica de fanáticos que a gente nem pode dizer que são conservadores ou mesmo, sabe, a gente fala neocons, né? Mas a gente nem pode dizer que são conservadores ou direitistas. É um grupo específico raivoso, inspirado na alt-right americana, aquela alt-right do Tea Party, né? A reunião do ódio. E é um pessoal que é basicamente pautado pela raiva, pelo ódio. Sabe aquela lógica de você, que não tem lógica evidentemente, mas uma lógica de você pensar que apagando a vela do outro, a sua vela vai estar mais brilhante, vai emitir mais luz? Essa é a lógica do pensamento olavista, né, que de todas as formas quer apagar do espectro político a esquerda, o progressismo de uma maneira geral, e ele usa isso, uma técnica, né, que tudo o que ele faz já foi muito utilizado nos Estados Unidos, são técnicas já desmascaradas há muito tempo por lá, tanto que essa alt-right americana, ela cada vez se reduz a um grupo cada vez menor, porque as pessoas não aguentam mais essas teorias de conspiração. Então é só mesmo os malucos, os chapéus de alumínio que ficam defendendo essas loucuras. E aí a gente tem aqui no Brasil esse grupo raivoso, reativo, que defende o Olavo acima de qualquer coisa, mesmo sabendo a quantidade de imbecilidades que ele fala. Ultimamente diz que Einstein e Neil deGrasse Tyson não são pessoas que nunca falaram sobre ciência, não tem referência nenhuma. Então ele realmente fala pelo ânus, para não dizer outra coisa, e defecar pela boca é realmente uma regra com relação ao Olavo. E as pessoas batem palma para essas coisas absurdas, sem sentido. E a gente fica aqui pensando até que ponto as pessoas vão se entregar para isso. A intenção do Olavo em dizer que não tem que haver nenhuma militância que não seja a militância bolsonarista, ela tem duas questões que nós precisamos refletir com muita atenção, muita atenção. A primeira é a tentativa de anular realmente os grupos que, de certa forma, elegeram o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele, nessas últimas eleições, ele teve a sorte de aglutinar em torno do seu nome uma série de pequenas militâncias, por assim dizer, de grupos que já tinham se identificado de alguma forma, e que ele acomodou todos esses grupos ali sob atender às demandas desses grupos. Até hoje ele procura alimentar, especialmente o grupo dos cristãos, os evangélicos, que veem no Bolsonaro meio que um salvador. Não são todos, evidentemente, a gente generaliza aqui, porque a gente sabe que os evangélicos que estão ligados diretamente com a política não são todos mesmo, mas existem outros grupos, como por exemplo os antipetistas, que votaram no Bolsonaro em busca de um governo honesto, de um governo que não faça trocas de cargo por apoio, que tenha ética, que tenha lisura. E estas pessoas
já começaram a ficar com os dois pés atrás. Começou com essa história toda do Queiroz lá no começo, né, e da candidatura do Flávio, mas ainda estava um pouco, digamos, disfarçado, parecia que era uma coisa da oposição, será que é, será que não é? Depois escancarou com Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro, pai, chega nas suas mídias sociais e afirma claramente: quero beneficiar o meu filho. E aí esse pessoal que trabalha muito com essa proposta de ter um governo ético já falou: pô, pera, mas espera aí, você não disse que não ia ter benefício próprio? E as coisas foram se desenrolando um pouco mais, e a gente chegou agora no ponto em que o Flávio já está literalmente articulando mesmo para que ele não seja de alguma forma punido. E aí você vê o Flávio visitando o Gilmar Mendes, que muitos dos apoiadores do Bolsonaro são contra. E aí você vê o Aras. As pessoas entendem que o Aras é um cara do PT, então é anti-PT, mas agora parece que já não está mais anti-PT. E aí a gente começa a ver pessoas que estão contestando. A gente vê, inclusive, apoiadores clássicos do Bolsonaro que já falam do Flávio como um bandido. A gente vê pessoas que falam sobre o Aras também como algo muito negativo. E aí isso provoca o estouro da manada, já que estamos falando de gado. Algumas pessoas já começaram a dispersar. A vantagem do Bolsonaro é que não há um nome ainda forte no ponto de ser uma frente à esquerda, porque para muitas pessoas já está consolidado que a esquerda é realmente um câncer, de que a esquerda tem que ser combatida em função dessa campanha nojenta, asquerosa que foi feita contra o progressismo, utilizando o PT como ponta de lança. Então, infelizmente, a própria esquerda convergiu totalmente em torno do PT e aí ficou fácil de derrubar. Basta você queimar o PT, cortar as asas do PT, a esquerda vai junto pro buraco. É claro que ainda há tempo das coisas mudarem, isso é um assunto para um outro vídeo, mas é importante você entender o que está acontecendo agora. Boa parte daqueles que apoiavam o Bolsonaro e que estavam meio que fora dessa questão do fanatismo, da idolatria ao político, de passar pano para tudo que fala, boa parte dessas pessoas já estão começando a entender que o buraco é mais embaixo, as coisas não são por aí. Tem ainda muita gente que faz o discurso: olha pessoal, vamos ver os resultados do governo Bolsonaro e vamos deixar ele falar essas besteiras que ele fala, já assumindo que ele fala besteira mesmo, vamos deixar isso aí de lado, o que interessa são os resultados. Mas mesmo quando você se depara com os resultados, a coisa está muito, muito complicada, muito difícil. Ainda há um número gigantesco de desempregados no país, o PIB cresce, sei lá, cara, ridiculamente. Os investimentos não estão vindo, muito pelo contrário. Hoje nós tivemos uma declaração de um grupo de investidores que detém somente 65 trilhões, que corresponde a quase 10 PIBs do Brasil, 9 PIBs e meio do Brasil, com mais de 30 países, com mais de 230 investidores, que colocaram uma nota clara de repúdio em relação à responsabilidade do governo Bolsonaro com o meio ambiente. Todos esses fundos, eles têm a cláusula verde. Eles precisam, eles necessitam que haja sim uma atenção ao meio ambiente. E aí você tem o Olavo de Carvalho, que é negacionista do clima, que é um cara que declara nitidamente que essa história toda é uma invenção da esquerda, coloca a questão do clima como uma teoria de conspiração feita lá pelo George Soros, pelas pessoas que querem faturar com isso. E aí como é que fica essa história? Como é que o Brasil se situa no meio de uma situação em que você tem um guru ideológico que é negacionista do clima e, por outro lado, você tem grupos que podem arrasar financeiramente com o país se retirarem seus investimentos aqui e que são pessoas que têm consciência, né? Pessoas, a gente fala de uma maneira, porque são grandes corporações, mas são aqueles que têm consciência de tudo que está acontecendo, porque eles sabem que os problemas de clima
afetam diretamente as empresas envolvidas. Então, como é que fica essa história toda? Então, até certo ponto, a gente percebe que eles estão, de todas as formas e por todos os lados, eles estão sendo cada vez mais isolados. Nós temos esses bolsominions que são mais reativos, que são meros... o termo robô é espetacular. Aquele vídeo "Eu sou robô" do Bolsonaro é um vídeo espetacular. Vai marcar a história do Brasil. Porque é aquilo, o que eles fazem? Eles são desprovidos de empatia, eles são desprovidos de sentimento. A gente vê que eles até hoje colocam memes tirando sarro do assassinato, da execução da Marielle. A gente viu há tempos atrás, gravei um vídeo aqui sobre o que eles falaram sobre a Fernanda Young, insinuando que ela estava utilizando drogas e não morreu da forma terrível que ela morreu, sufocada com o próprio vômito em uma crise de asma. Então falta empatia, falta o sentimento, falta exatamente aquilo que nos torna humanos. E por outro lado, são pessoas que simplesmente reproduzem memes. Eles simplesmente vão nos grupos de WhatsApp, que ainda estão aí com força total, falando de 2022 com força total, eles vão lá e simplesmente reproduzem aquilo sem a menor capacidade de assimilação. Se você conversa com eles sobre o que eles mesmos estão replicando, eles não conseguem refletir sobre aquilo, eles não conseguem falar sobre aquilo, não tem essa capacidade de entendimento. E aí, se você vai falar alguma coisa, eles entram aquela coisa jocosa, porque eles são debochados. Então a única coisa que eles sabem é fazer isso, é serem reativos, porque são extremamente reativos, exatamente como o próprio Bolsonaro. Vai lá o Macron, fala uma coisa que nem concordo, eu nem concordo com essa história do Macron falar sobre a Amazônia, eu não concordo com isso. Mas a resposta do Bolsonaro fala que a mulher dele é feia. Que é uma piada de mau gosto, é reativo. Ele poderia ter argumentos muito mais plausíveis para trazer uma resposta à altura. Então a gente percebe que não resta outra situação. O que o Olavo de Carvalho está pedindo é para que você não raciocine. Olha, pessoal, simplesmente não pense nessas coisas todas. Não pense na... Olha, por favor, você não vai pensar, hein? Não pense nessas coisas. Não vai pensar, você não precisa raciocinar sobre o que está acontecendo. Não raciocine, somente aceite. Aceite tudo isso de forma sem pensar, sem raciocinar, porque você tem que aceitar tudo que o Bolsonaro faz, tá certo? Você não tem que ir de acordo com as suas convicções. E assim é exatamente a tradução do que ele está falando. Então ele sabe que se novamente essas militâncias específicas, os cristãos, os conservadores, aqueles que realmente tinham uma meta pessoal de entendimento da política, um discernimento próprio, eles falam, não tenha discernimento, você tem que aceitar cegamente. Então não é o momento de você falar sobre o Aras, não é o momento de você falar sobre a Lava Toga, porque, de alguma forma, as coisas mudaram. Mas mudaram por quê? Mudaram porque tá lá o Flávio Bolsonaro respingando sobre essa questão. Porque a questão da Lava Toga, eu quero até deixar claro aqui, os caras querem tirar os juízes de lá para colocarem os deles. Então são safadinhos também, desonestos. Eles são... É uma estratégia política, por assim dizer, que aqui nós estamos falando de judiciário, mas é uma estratégia de mudar essas lideranças, né? Mudar os ministros lá do STF para colocar os deles e aí tentar, sabe, na base do grito, na base da truculência, tentar de alguma forma trazer um governo que esteja 100% apoiado. A gente já tinha visto isso antes até da eleição do Bolsonaro, que aquela clássica declaração do Eduardo em dizer que colocaria lá um soldado, não sei o quê, e fecharia o STF. Então a gente percebe que eles já não estavam tão felizes com o STF já faz um bom tempo, mas não é porque eles condenam aquilo que os ministros fazem lá, é porque eles querem colocar gente deles lá, gente que tem cunho ideológico ou alguém terrivelmente cristão, como diz o Bolsonaro. Então a gente precisa entender tudo o que está acontecendo. Essa declaração do Olavo de Carvalho, ela só ocorre
porque eles estão percebendo que estão perdendo apoio das bases específicas de militância que formaram e que de certa forma, se uniram em torno da candidatura do Bolsonaro. Então, o que eu quero chamar a sua atenção nesse vídeo de hoje? Preste muita atenção no momento em que nós estamos vivendo, o momento de agora, que é o momento de dispersar parte do apoio do Bolsonaro. Isso também se reflete nas pesquisas feitas em relação à aprovação do governo, que a cada dia que passa vai diminuindo. A gente tem já um número de muitas pessoas, né, um número gigantesco de pessoas que realmente estão desaprovando o governo, exatamente pela falta de resultados. A gente tem setores mais específicos, especialmente aqueles ligados ao Guedes, do chamado agronegócio, parte de setores financeiros, de grandes corporações financeiras, mas ainda de forma muito tímida a gente ainda vê um certo apoio ao Bolsonaro, e é sempre o mesmo discurso. Não preste muita atenção nas besteiras que ele fala, vamos ver os resultados. Mas apresentar esses resultados para a população hoje ainda está muito difícil, porque a impressão do povo ainda é que as coisas estão muito ruins. Então o povão mesmo, que sai todo dia atrás de emprego e não consegue, que vê o preço de tudo subir, né? Tudo subir, agora ainda está com esse pensamento aí de dizer, até em função do que aconteceu lá na Arábia Saudita, né? Daquele ataque esse parque petrolífero da Arábia Saudita, ainda pode acontecer um aumento do valor da gasolina. Se chegar a R$6 vai ser uma loucura, né? Então ainda há uma percepção ainda muito tímida por parte do povão de que as coisas melhoraram. Não há essa percepção, na verdade, apesar de haver um início de um discurso para dizer, não, está melhorando, está isso, está aquilo. Não está para o povão. E o povão, de certa forma, também, e essa é a sorte do Bolsonaro, ainda não trouxe, não elegeu um novo nome, não está pensando em 2022, eles estão pensando na janta, no almoço amanhã. Então esta é a sorte, porque a gente está vendo uma desidratação gigantesca do apoio ao Bolsonaro e, paralelo a isso, um desespero por parte dessa militância. Não raciocine, não pense, apenas aceite e engula o que o Bolsonaro está fazendo, porque é a única solução que tem agora. Porque se realmente pessoas, como a gente está vendo aqui, pessoas que eram antes apoiadores incondicionais do Bolsonaro, começarem a criticar, aí, como se diz em Minas Gerais, eu não sei no seu estado, a vaca vai pro brejo, para valer mesmo, tá bom? Dê um joinha aqui no nosso vídeo. O que você acha a respeito dessa reflexão? Foi legal? Te ajudou a pensar em alguma coisa? Te ajudou a colocar aí coisas interessantes na sua cabeça para que você tire as suas próprias conclusões? Isso aqui não é um canal de militância. Eu não quero que você pense como eu penso. Eu quero que o meu pensamento pode te ajudar a construir o seu, para que você tenha novas ideias. E aí você coloca o seu comentário aqui, tá bom? E não se esqueça, se você é inscrito, ative o sininho. Precisamos desse sininho aqui, né? Deu lá a sua dedada no meu badalo, tá bom? Veja esse vídeo aqui, que é, ó, eu vou colocar aqui embaixo um vídeo importante sobre a Bienal, que o YouTube não... Cara, o YouTube simplesmente não divulgou esse vídeo, não sei, muitas pessoas não sabem que nós gravamos. E aqui é o vídeo especial para você que o YouTube sempre separa.